vai dar continuidade com a ementa, né, da disciplina, e hoje eu vou fazer uma abordagem dos aspectos teóricos envolvidos, então, com as práticas de titulação, e como que essas práticas, elas são fundamentais para a gente entender o processo de padronização de soluções, para a determinação também de algum composto orgânico em alguma matriz, e é empregado inclusive nas indústrias, né, para determinação de testes de qualidade. Então eu vou colocar aqui para vocês a minha aula, vou compartilhar, e a gente então vê na aula de hoje a titulação empregada na padronização de soluções e determinação da concentração de um ácido orgânico natural. Bom, o conteúdo programático da aula envolve o que é o processo de titulação, o que é titulante, o que é titulado, como que a gente padroniza uma solução e, por fim, a gente trabalha com alguns conteúdos que estão relacionados a práticas do dia a dia. Então, a gente coloca as considerações finais. Bom, gente, então o que seria titulação? Titulação nada mais é do que um procedimento laboratorial em que um reagente ele vai sendo adicionado lentamente a uma solução de outro reagente. Mas aí, gente, o que vai acontecendo? A gente vai monitorando a concentração desses reagentes ao longo do caminho, né? Ao longo do processo que vai ocorrer. Experimentalmente, gente, por que a gente faz esse procedimento de titulação? Bom, às vezes a gente quer saber a concentração exata de um dos reagentes, justamente porque a gente se depara com muitas soluções de laboratório e pode ser que essas soluções não estejam na concentração exata requerida para determinada análise, para algum teste laboratorial, algum projeto de iniciação científica. Teste de qualidade tem que ter controle rigorosíssimo, né, dessa parte de determinação de concentração exata. Então, esse procedimento de titulação, ele é muito empregado. E também a gente pode determinar a concentração de equilíbrio para uma determinada reação através do processo de titulação. Gente, existem vários tipos de titulação, justamente porque vai ter reações químicas acontecendo. Então, a gente também fala de reação de complexação, então a gente vai ter uma titulação de complexação, a gente pode ter uma titulação potenciométrica, em que a gente vai acompanhando a modificação do pH do meio ali. A gente pode ter as reações de oxirredução, e aí a gente vai usar trabalhar com agente oxidante ou agente redutor, né? Mas o foco da nossa aula é a titulação ácido-base, tá? O que vai ser essa titulação ácido-base? A gente vai ter um composto de caráter ácido, que a gente quer saber a concentração, e vai sendo adicionada a base, ou o processo contrário. A gente tem uma solução de base em que a gente não sabe a concentração e vai sendo adicionado ácido, né, para a gente determinar a concentração exata. Então, pode ter adição lenta de um ácido ou de uma base. Gente, sempre que a gente falar do processo de titulação, é importante salientar que o titulante é a solução de concentração que a gente já sabe, que a gente já conhece. E o titulado é uma solução cuja concentração é desconhecida ou a que a gente deseja conhecer. Ou seja, ou a gente não vai saber a concentração, a gente quer saber, ou a gente sabe, mas a gente quer confirmar se realmente é a concentração que a gente está imaginando. Bom, para as titulações no modo geral, né, gente, são empregadas substâncias capazes de reagir entre si. Então, no caso, a gente vai trabalhar com a neutralização, mas pode, né, ter reações de precipitação, que ao invés de ter uma modificação ali da visualização da cor do meio reacional, forma-se um precipitado e para de titular a partir do momento que evidencia-se a formação de um precipitado. Pode ter uma reação de oxirredução. A importância desse procedimento é que o titulante e o titulado tenham uma reação que aconteça, né?
E aí a gente também tem que saber qual que é essa reação envolvida e qual que é a estequiometria, porque isso vai ser fundamental para a gente fazer os cálculos e determinar a concentração exata. Bom, esse ponto da equivalência, né, ele pode ser detectado por aparelhos ou por mudança visual, né? Então, por exemplo, no caso das reações de neutralização, a gente vai usar indicadores ácido-base, que vão mudar a sua estrutura de acordo com o pH do meio e, consequentemente, vão absorver luz em comprimentos de onda diferentes, e por isso assumem cores diferentes, né? E aí tem essa questão dos indicadores. E o que está acontecendo ali visualmente? A gente observa uma modificação de cor. Essa mudança de cor indica que todo o ácido ou base foi consumido. Então, pode acontecer que às vezes já tenha acontecido a equivalência entre o número de mols dos reagentes, porém a gente detecta a mudança visual tempos depois. E aí, o que que vai acontecer? A gente vai verificar que o que nós estamos enxergando visualmente pode se diferir um pouco do que seria adequadamente correto de acordo com o ponto de equivalência. Então, o que que seria esse ponto de equivalência? É aquele ponto, seja, aquele volume que seria necessário para a igualdade do número de mols tanto do titulante quanto do titulado, né? O número de mols deles se iguala. E aí, gente, quanto mais fraca for a coloração, a gente vai percebendo esse ponto que está finalizando ali muito perceptível. Quanto mais fraco for, menor vai ser esse erro da titulação, porque, consequentemente, o ponto de viragem do indicador foi observado bem próximo do ponto de equivalência, minimizando erros da titulação. Bom, aqui nós temos um esquema representativo do aparato experimental que pode ser empregado no processo de titulação. Então, aqui tem, né, a fonte de onde foi retirado e aonde está disponível o material aqui, de onde foi retirada essa imagem. Então, no laboratório, né, a gente lança a mão de um suporte universal, aonde a gente vai conseguir prender uma garra e a garra vai estar associada à bureta. A bureta nós já vimos qual que é a função dela. E aí ela vai ter uma torneirinha. Aqui a gente vai ter o Erlenmeyer, aonde vai ser colocada a solução, que a gente pode ou não saber a concentração, gente. Antigamente se falava assim, o titulante vai ficar na bureta e o titulado vai ficar no Erlenmeyer. Mas pode ser que aconteça o procedimento contrário, né? Nos casos de padronização, em que a gente utiliza sólidos, né? A gente sabe a concentração exata ali do nosso padrão primário e a gente vai querer, então, determinar a concentração do titulado através da adição dele. Então, se o titulado ou o titulante vai ficar na bureta ou vai ficar no Erlenmeyer, isso vai depender muito, né, do procedimento que está sendo adotado. E aí, gente, quais são os cálculos envolvidos no processo de titulação? Então, vamos imaginar que nós tenhamos um ácido reagindo com uma base. Então, o ácido tem como característica, eu vou pôr um H aqui, mas a gente pode ter vários ácidos, né? Ácidos reagem com base, desculpa, ácidos reagem com base, é isso mesmo, formando sal e água. Então, a gente sabe que o hidrogênio tem carga mais um, o ânion que está acompanhando tem carga menos um, o grupo OH tem carga menos um, e aqui a gente vai colocar a carga mais um, mas poderia ser qualquer carga. Então, na reação de neutralização para a formação de sais, o hidrogênio do ácido reage com o H- da base, né? O hidrogênio na forma de íon H+. Reage com o OH-, formando água, que é um dos produtos da reação. O cátion da base reage com o ânion do ácido, formando o sal. Então, o primeiro processo que a gente tem que saber, gente, é fazer as reações de neutralização. A gente pode também ter um óxido básico reagindo
com um ácido formando sal mais água, um óxido ácido reagindo com base formando sal mais água. Então, também tem essas possibilidades, não somente a reação entre ácido e base, mas a gente pode ter os óxidos também envolvidos, de caráter ácido ou caráter básico. Então, o primeiro procedimento que a gente tem que fazer, gente, é a reação química entre titulante e titulado. E aí nós vamos identificar no problema quem que é o titulante e quem que é o titulado, tá? Então, gente, o titulante é aquele reagente em que a gente já sabe a concentração e o titulado é o que a gente deseja saber ou verificar se a concentração está correta, certificar. Então, no caso, quando acontece, né, o processo de titulação, no ponto de equivalência, o número de mols do titulante vai se igualar ao número de mols do titulado. Só que nós vimos, quando a gente estudou a parte de concentração de soluções, uma concentração que é chamada de molaridade, que é estabelecida entre o número de mols do soluto e o volume da solução. Então, gente, se eu tenho aqui, ó, molaridade e volume, eu posso substituir número de mols por molaridade vezes volume. O que isso significa, gente? Molaridade do titulante vezes o volume do titulante vai ser igual à molaridade do titulado vezes o volume do titulado. Então, o procedimento é muito simples. A molaridade do titulante é a concentração em mol por litro da solução, que eu já sei qual que é, né? Eu sei exatamente a concentração dessa solução, então eu posso fazer dessa forma. O volume de titulante é, no caso, por exemplo, se o titulante está na bureta, o volume que vai ser adicionado para acontecer o processo de neutralização. Ah, quando que eu percebo que aconteceu? Aí vai observar a mudança de coloração. A molaridade do titulado, gente, é justamente a que eu quero saber. E o volume de titulado é o volume que ou eu adicionei no Erlenmeyer ou foi gotejado na bureta, né? Então, o volume de titulante aqui, mais uma vez, é o volume daquela solução que eu conheço. Se eu peguei, por exemplo, 20 ml e coloquei no Erlenmeyer, então quer dizer que vai ser o volume do titulante. Se essa solução que estava no Erlenmeyer eu já conhecia. Agora, se a solução que eu conhecia foi colocado na bureta e eu fiz o gotejamento, então quer dizer que este que vai ser o volume de titulante, o volume gasto no processo de titulação. Bom, gente, o que eu ia falar com vocês? Que a gente aqui está trabalhando com estequiometria de 1 para 1, mas pode ser que a reação química aconteça em que a gente não observe a proporção de 1 para 1, seja diferente. E aí aqui, ó, a gente sempre vai dividir pelo quê? Pelo coeficiente estequiométrico na hora que chegar no ponto de equivalência. Então, se aqui fosse, por exemplo, 2 e 3, aqui eu ia fazer o número de mols de HA vezes o volume, molaridade de HA vezes o volume de HA dividido por 2 é igual a molaridade de MOH vezes o volume de MOH dividido por 3. Então, se a estequiometria é diferente da proporção 1 para 1, foge isso, né? A gente tem que dividir esse resultado pelo coeficiente estequiométrico. Outra questão que eu queria trabalhar com vocês também. Pode ser, gente, que aqui no Erlenmeyer, ao invés de eu adicionar uma solução, eu vou colocar um sólido e o que acontece nos processos de padronização, que a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou colocar sólido, por exemplo, no Erlenmeyer, colocar água, solubilizar esse sólido aqui, e aí
como eu tenho a massa do sólido, eu posso calcular o número de mols do titulante de outra forma, porque a gente sabe que número de mols é massa sobre massa molar. Então, se por um acaso a gente tiver a questão de ter sido colocada massa de titulante, então quer dizer que ao invés de eu usar que o número de mols vai ser o produto de M vezes V, eu vou usar a relação massa de titulante sobre a massa molar do titulante, que ficaria. Então, isso é se eu tenho um dos reagentes no estado sólido, ao invés de uma solução. Às vezes não formou uma solução, a gente só formou uma solução a partir do momento que eu dissolvi, né? Entretanto, foi colocado ali um padrão primário na forma sólida. Então, a gente vai usar a relação massa do titulante sobre massa molar do titulante. Aí, vamos supor que o titulado, que agora vai estar na bureta, está em solução. Então, vai ser massa molaridade do titulado, desculpa, vezes o volume do titulado. Se eu sei a massa e a massa molar do titulante e o volume que foi gasto para acontecer o processo de neutralização, eu acho a molaridade do titulado. Bom, e aí, gente, por que essa técnica é muito importante? Igual eu falei para vocês, uma das implicações que são recorrentes e decorrentes do processo de titulação consiste da padronização de soluções. Então, gente, para que uma solução possa ser empregada, né, como esse agente titulante, ela deve ter o quê? A sua concentração exatamente conhecida. Justamente porque, se ela vai determinar a concentração de outra, ela também precisa ter sua concentração exatamente conhecida. Então, não são todas as substâncias que, ao serem utilizadas na preparação de soluções, cumprem esse pré-requisito, né? Ah, tudo que eu coloquei ali, eu tenho certeza que a concentração vai estar exata. Então, a gente utiliza os denominados padrões primários. E quais são as características desses padrões primários? Eles têm que ser comercializados com alto teor de pureza para garantir que a solução vai estar com a concentração exata do que a gente prepara, ser estável nas condições ambiente, porque se ela degradar com o passar do tempo, o que vai acontecer? A concentração já não vai ser a mesma. Não ser higroscópica, né? Porque se ela absorver a água, quando a gente estiver aferindo a massa em uma balança, a gente vai estar aferindo uma massa de água e isso vai influenciar nos cálculos. Possuir um alto peso molecular, né? Porque se ela possui um baixo peso molecular, o erro embutido ali na pesagem vai ser maior. Então, para minimizar esses erros de pesagem, tem que possuir um alto peso molecular. Tem que reagir quantitativamente, justamente porque se reage, nós sabemos a reação certa e a gente consegue balancear colocando os coeficientes certos, a gente vai conseguir chegar na concentração exata e reagir imediatamente com a amostra, a fim de que tenha mínimos erros na percepção, né? No caso aqui, que a gente vai trabalhar com reações de neutralização, que tenha uma percepção muito rápida de mudança de coloração para não ter erros envolvidos. Uma vez que a gente faz a padronização através desses padrões primários, a solução que a gente preparou a partir desses padrões primários, né, que a gente determinou a concentração, preparou não, gente, desculpa, né? As soluções que a gente determinou a partir desses padrões primários são chamados de padrões secundários. Então, gente, um padrão secundário, por exemplo, ele já não vai ter a mesma estabilidade que um padrão primário. Então, ele pode sofrer alterações que modificam a sua concentração. Então, a gente fala assim, a concentração perdeu, a solução perdeu o título, né? Ou seja, a concentração nominal pode não corresponder à concentração real. Gente, o que é essa concentração nominal quando a gente está em laboratório? Aí eu acabei de preparar uma solução, eu coloco lá, solução de HCl, concentração 0,1 mol por litro, coloco a data que eu preparei, quem que preparou, tá certinho.
Aí, com o passar do tempo, a concentração pode diminuir. E aí, essa concentração nominal é aquela que está indicada no rótulo quando a gente preparou, mas a real é a que é obtida, então, pelo procedimento da titulação, né? Que é a concentração exata. Então, concentração real é sinônimo de concentração exata. Concentração nominal, a gente também coloca como uma definição como concentração aparente. Então, gente, para que uma solução possui valores de concentrações nominal e real distintos, a gente calcula o fator de correção. Então, o que é o fator de correção? É a relação entre a concentração exata, molaridade exata, sob a aparente, né? Quanto mais próximo de um for esse fator aqui, quer dizer que mais a concentração nominal se aproxima da concentração exata. E aí a gente está identificando que o que a gente preparou está adequadamente correto e que a gente pode utilizar em algum procedimento de laboratório. Bom, como que a gente faz alguns procedimentos para realizar a titulação quando a gente está em nível laboratorial? Então, o primeiro passo que a gente faz é lavar a bureta com água e sabão, verificando se ela não vai ter gordura, né? Então, a gente faz toda uma lavagem. Em seguida, a gente vai ambientar. O que é ambientar? A gente vai passar um pouco da solução que a gente vai colocar ali na bureta. A gente põe aproximadamente 5 ml, deixa escoar por todo o volume ali, toda a capacidade volumétrica, por todo o aparelho ali. E aí a gente faz essa lavagem, né, que a gente fala dessa ambientação por aproximadamente 2 vezes e a gente vai descartando, né? Isso que a gente vai colocando na bureta, a gente vai colocando no frasco de resíduo, justamente para quê? Para minimizar os impactos provenientes de seu descarte. Enfim, depois que a gente fez isso, a gente vai preencher a bureta com a solução até que o nível fique na marca 0, né, da bureta. E aí a gente vai ter a identificação do menisco, a gente sempre vai ter que olhar perpendicular e na nossa direção, né, a gente não pode nem olhar para baixo e nem para cima, perpendicular, lembrando que os meniscos eles vão possuir curvaturas diferentes, dependendo do líquido que está ali inserido, pode ser côncavo ou convexo, então prestar muita atenção na hora de acertar o menisco. Se tiver difícil acertar com a torneirinha, que às vezes pode ficar um pouco complexo, a gente pode utilizar uma pipeta de pastel e a gente coloca em cima na bureta, né, para poder acertar o volume corretamente. Aí no Erlenmeyer, a gente vai colocar a solução que a gente almeja determinar a concentração, vai ter o procedimento certinho, mas vocês vão fazer pipetagens e vão colocar no Erlenmeyer a quantidade que está de acordo com o procedimento experimental. Adiciona as gotas do indicador ácido base, que é esse indicador que vai fazer modificação, então às vezes tem gente que às vezes esquece de colocar o indicador. Aí tá lá adicionando, adicionando, adicionando e não para. Porque o que aconteceu? Foi esquecido a adição desse indicador. Geralmente a gente coloca de 2 a 3 gotas. E aí a gente vai titular. Aqui eu estou dando o exemplo, gente, do titulado estando no Erlenmeyer e o titulante estando na bureta. Então, a gente vai titular com a solução de titulante que está contida na bureta, com agitação. Então, a gente vai segurar um Erlenmeyer, que a gente já viu que essa vidraria, como ela tem um gargalo, isso facilita na hora da agitação. Com a outra mão, a gente vai adicionando volumes pequenos, geralmente gota a gota, para poder realizar esse procedimento da titulação, até se verificar uma percepção de mudança visual. Começou a mudança visual, a gente fecha a bureta e anota o volume. Se a gente deixar passar mais, quanto mais volume que a gente de titulante a gente está adicionando, mais vai diferenciar daquele ponto de equivalência. E aí a concentração que a gente está determinando pode não ser a que a gente pretende, né? Pode ser precisa se for feita pelo mesmo analista, né? Mas pode não ser exata.
Então, aqui eu coloquei uma observação para vocês, que pode ser que tenham processos em que há inversão da ordem das vidrarias, como no caso da padronização, utilizando padrão primário. E aí, o que a gente tem que fazer? Sempre que a gente está realizando o processo de titulação, anotar o volume que foi gasto, repetir o experimento por mais 2 vezes. Então, a gente vai ter, geralmente, experimentos 1, 2 e 3. A gente vai anotar V1, V2 e V3, e a gente calcula o volume médio, que é o somatório dos volumes divididos pela quantidade de medidas, que no caso vai ser 3. A gente escreve a reação química e a balanceia, e aí a gente determina a concentração da solução desconhecida, utilizando então as regras matemáticas, e que eu já abordei com vocês no início da aula. Bom, aqui eu trouxe alguns exercícios que são essenciais. Eu vou retirar os dados, mas aí fica a cargo de vocês resolver as questões. Uma amostra de 25 ml de uma solução aquosa de hidróxido de cálcio foi titulada com ácido clorídrico 0,1 mol por litro. Gente, a partir do momento que já fala a concentração de ácido clorídrico, a gente já sabe que ele é o titulante. Então, vamos imaginar que naquele procedimento de titulação, 25 ml de solução de hidróxido de cálcio está ali. E na bureta, a gente vai colocar o ácido clorídrico que tem 0,1 mol por litro. Determinou-se que o volume de solução ácida necessária para atingir a viragem do indicador foi 40 ml. Então, quer dizer que o volume do titulante foi 40 ml. Está pedindo para determinar a concentração do hidróxido de cálcio em mol por litro. Então, como que a gente vai fazer esse procedimento? Eu vou até sair aqui para a gente ir coletando os dados e resolvendo essa questão. Ó, o que vai acontecer, pessoal? Então, vamos lá. A gente já sabe que o HCl ele tem a concentração 0,1 mol por litro, que gastou um volume de 40 ml, e sabe-se que a gente tem uma solução de hidróxido de cálcio, em que foi colocado no Erlenmeyer 25 ml, se eu não me engano. Isso. Aí, está pedindo para determinar a concentração. O primeiro passo, gente, é fazer a reação ácido-base. Então, o ácido reage com base, formando sal e água. Então, o hidrogênio tem carga mais 1, cloro menos 1, OH menos 1, tem duas cargas negativas, aqui vale mais 2. Então, o cátion da base reage com o ânion do ácido, então vai ficar CaCl. O cálcio tem carga mais 2, o cloro tem carga menos 1. Se a gente fizer a inversão, fica CaCl2, H+, combina com H- e forma água. Próximo procedimento é fazer o balanceamento da reação química. Nós temos um cálcio de cá e um aqui. Aqui nós temos um cloro, aqui nós temos 2, então a gente vai ter que colocar 2 aqui. Agora, quantos átomos de hidrogênio a gente tem? 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Dividido por 2, 2. Então, a equação está balanceada. A gente vê se está balanceada pelo número de átomos de oxigênio. 2 oxigênios com 2 oxigênios como produto. Então, está balanceado. O que a gente vai fazer, então? Se é tudo em solução, a gente vai aplicar molaridade vezes volume igual a molaridade vezes volume. Sem esquecer que a gente tem que dividir pelo coeficiente estequiométrico. Então, vai ficar aqui, ó, a molaridade de HCl vezes o volume de HCl dividido por 2 é igual a molaridade de CaOH2 vezes o volume de CaOH2. Por que eu não dividi? Porque aqui é 1, né? Todo número dividido por 1 dá ele mesmo. Aí a gente vai retirar os dados, ó, a molaridade de HCl 0,1, o volume 40 ml, a molaridade de CaOH2 é o que a gente quer saber, e o volume é 25. E aí
Substituindo, a gente consegue determinar a molaridade do hidróxido de cálcio. Então, é assim que a gente faz o procedimento laboratorial. Como que a gente faria? Então, colocando no Erlenmeyer 25 ml, adicionando a fenolftaleína, geralmente que é o que a gente utiliza. A fenolftaleína, em meio básico, ela é rosa claro e ela se transforma em incolor em meio ácido. Então, dá para verificar uma modificação do pH do meio através da mudança visual de cor. Como ela foi gotejada no Erlenmeyer, que tem o hidróxido de cálcio, então ela vai passar de rosa claro para incolor. Então, esse é o primeiro exemplo. Aí eu vou retirando os dados, depois vocês podem resolver as questões. A questão 2 é o seguinte: no laboratório de química, deseja-se confirmar a informação dada por certa empresa, que uma determinada solução aquosa de ácido clorídrico produzida por ela apresenta concentração de 1 mol por litro. Então, a gente quer saber se a solução de ácido clorídrico é 1 mol por litro. Então, quer dizer que ele vai ser meu titulado, eu não tenho certeza da concentração. Para isso, titulou-se uma alíquota de 20 ml dessa solução. Então, quer dizer que a gente pegou, a gente tem as informações aqui, ó. O HCl pegou 20 ml dessa solução e titulou-se com hidróxido de cálcio 0,2 mol por litro. Então, de cálcio não, gente, desculpa, de potássio. Hidróxido de potássio 0,2 mol por litro. O volume da solução básica necessário para atingir a viragem foi de 30 ml. Então, quer dizer que o volume foi de 30 ml. Aí está pedindo para efetuar os cálculos e responder se a informação é correta ou não. Então, gente, isso é muito utilizado, né, em testes de análise de qualidade, de soluções que precisam ter a concentração exata. Se a concentração do HCl é realmente 1 mol por litro. Então, o primeiro procedimento é retirar os dados. Fiz isso, a gente vai estabelecer a reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de potássio. Então, o hidrogênio tem carga mais 1, desculpa aqui, o cloro menos 1, potássio mais 1, grupo OH menos 1, cátion da base reage com o ânion do ácido, formando cloreto de potássio, H+ combina com o H-, formando água. Lembrando, gente, eu não coloquei os estados físicos, né, mas a gente só considera que está acontecendo uma reação. E se a gente identifica o estado físico das substâncias que estão sendo formadas, né? Então, a gente tem uma solução de ácido clorídrico, solução de hidróxido de potássio, solução de cloreto de potássio e água na forma líquida. Então, gente, como a estequiometria aqui é 1 para 1, o número de mols de HCl é igual ao número de mols de KOH. Número de mols, molaridade vezes o volume. A molaridade dele que eu quero saber, vezes o volume, que é 20, é igual à molaridade do KOH vezes 30. Então, a molaridade do HCl, aqui a gente pode simplificar, né? Por 10, então vai dar 3 e 2. Então, vai dar 0,6 dividido por 2. Vai dar 0,3 mol por litro. Né, gente? Então, o que quer dizer? A solução está correta? Não está. Não é zero, não é 1, é 0,3 mol por litro. Então, quer dizer que a informação está incorreta, né? Porque eles queriam saber se a concentração era 1 mol por litro. Então, pegou 20 ml da solução de ácido clorídrico, na titulação gastou 30. Então, a gente tem que a molaridade vezes o volume é igual a molaridade vezes o volume. 0,2 vezes 3, 0,6, dividido por 2, 0,3. Então, essa informação está incorreta. Quer dizer que a solução que está preparada ali não é 1 mol por litro. Pode ser que a solução tenha perdido o título, né? Então, nesse laboratório de química,
esse rótulo estaria com a informação incorreta. Depois, desculpa, pessoal, é a questão 3. Vou apagar aqui. Questão 3 nos diz o seguinte: uma amostra de 25 ml de uma solução aquosa de ácido sulfúrico foi titulada com uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma reação entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio. Aí depois vocês podem até rever, gente. Eu já vou colocar os produtos da reação aqui, que é o sulfato de sódio mais água. Aqui a gente tem uma solução, solução, solução e água na forma líquida. Então, gente, a equação não está balanceada, que nós temos dois sódios aqui, a gente tem um, a gente coloca dois, um grupo sulfato, um grupo sulfato. Hidrogênio, nós temos dois daqui com 2 de K, dá 4, dividido por 2, 2. E a gente vê que está balanceado pelo número de oxigênios. Então, o número de mols de ácido sulfúrico é igual ao número de mols de número de mols de NaOH dividido por 2. A molaridade do ácido sulfúrico é uma amostra de 25 foi titulada. Então, a gente tem que saber a concentração, a gente sabe que foi 25 ml, 0,1 mol de NaOH. Então, a gente vai substituir pela molaridade do NaOH e foi 20 ml a solução básica para fazer esse processo. E aí a gente divide por 2. Então, m vezes 25 é igual a 0,1. 20 dividido por 2 dá 10. 0,1 vezes 10 dá 1. Então, a nova molaridade vai ser 1 dividido por 25. Pode deixar assim ou pode realizar a conta mesmo e indicar a concentração em mol por litro. Então, isso seria a molaridade do ácido sulfúrico, tá? Então, a gente determina essa concentração na solução ácida. Então, pessoal, de uma forma geral, a titulação é uma técnica usada como uma ferramenta analítica para a gente determinar a concentração de uma solução, como nas áreas de ciências biológicas, farmácia e até mesmo a química. Aqui estão algumas referências utilizadas e o que eu teria para falar com vocês era isso, e eu me coloco à disposição para esclarecer possíveis dúvidas. Um abraço a todos e tchau!